Dólar e Lula acelerados. O dólar fechou ontem a 5,65, um pouquinho mais. Parênteses aqui a parte para registrar a pressão grande, turma, para uma intervenção do Banco Central, de modo a controlar esse ímpeto do dólar. A pressão é muito grande, não sei o que o Banco Central fará, não sei o que está passando na cabeça da turma. Eu lembro apenas que o câmbio é flutuante, certo? Não há uma meta de câmbio, como havia no passado, o que justificaria objetivamente a intervenção. O câmbio é flutuante e ele serve para absorver os choques. Então, ele é como se fosse uma cama, uma cama inflável, sei lá, ela absorve os impactos e, claro, absorve, o dólar absorve se inchando, né? É assim que tem sido. E por que, Andreas, eu não sou especialista, mas eu estudo e converso com muita gente. Por que o dólar está assim tão furioso? Há uma apreciação do dólar mundo afora, tá, pessoal? Porque o juro americano está mais alto do que o habitual, mais alto do que o imaginado. Isso significa que torna a economia americana mais atraente, meu Deus, a economia americana para o investimento, né? Taxa de prêmio maior. Nos Estados Unidos também houve o retorno daqueles títulos, o retorno, né, a recompensa dos títulos da dívida emitidos pelos Estados Unidos. Nessa lógica, é muito atraente, são muito atraentes esses títulos emitidos pelo governo americano e tendem mesmo a amassar as moedas de países como o Brasil. O que se precisa dizer, e o próprio Fernando Haddad falou sobre isso ontem, é que no caso do Brasil, o nosso dólar está mais feroz do que os outros, comparados aqui com os da América Latina. O dólar cresceu mais, o dólar mordeu mais em relação aos nossos vizinhos. Então, há elementos tipicamente brasileiros concorrendo para esse preço do dólar. Eu acho que a principal razão é estrangeira, tá, pessoal? Não contem comigo para dizer é tudo Lula. Não, tem Lula. É o que faz talvez a nossa mordida do dólar ser maior do que dos nossos vizinhos latino-americanos. Mas eu acho que a principal razão é a questão internacional, essa que eu mencionei, e também a expectativa sobre a eleição americana. Não nos esqueçamos, não trato de política internacional, não tratarei aqui, mas não se esqueçam da percepção, gerando instabilidade, perspectiva de volta de Trump ao poder, do debate americano, da atuação muito fraca do presidente Biden. Então, dito isso, entremos aqui na matéria brasileira. Nem tudo é carga nossa, mas a gente aqui no Brasil faz a nossa parte, né? Tem todo o cenário internacional e nós aqui internamente fazemos a nossa parte. Fazemos a nossa parte, o Brasil faz a sua parte para que a situação piore, para que o dólar morda mais, certo? Não fazemos a nossa parte como deveríamos. Quem não faz a própria parte, falando demais, é o presidente do Banco Central. Também está muito exibido, muito amostrado, Roberto Campos Neto. O Banco Central autônomo talvez estimule uma liberdade que, a meu ver, em meu juízo, contraria uma lógica de comedimento, a mesma do Supremo, que cabe a uma autoridade monetária. Falar menos, falar pouco, falar nas atas, não dar entrevista, não se comportar como um agente político. Então, Roberto Campos Neto não ajuda. Andreas, você acha que o juro está no lugar certo? Tal? Eu acho que, do ponto de vista da reação do Banco Central, isso tendo conversado com as pessoas, tá, com especialistas, acho que o Banco Central fez bem em frear um movimento de queda de juros em função do que eles chamam de desancoragem. Sejamos francos, das incertezas, das inseguranças que o Brasil, na área fiscal especialmente, que o Brasil tem.
Então, acho que, com acertos e erros, nesse caso, o Banco Central vai bem, certo? Mas, do ponto de vista da atividade do seu presidente, me parece deletéria. Parece não, tenho certeza de que seja deletéria. Vai a eventos, dá entrevista, senta com político, faz conversinha para cá, conversinha para lá. Não é adequado. Não é adequado. Isso porque talvez reaja, e não deveria, à atividade do presidente Lula, que está completamente acelerada. Entrou na frequência de confronto sob um cálculo, entrar na cabeça do presidente da República, mas sob um cálculo de que um cálculo populista, certo? De constituição de inimigo, o inimigo sendo o presidente do Banco Central, mas e com isso tirando de si ou esvaziando um pouco a carga de muito pressionado pela questão fiscal e pressionado provocado para que dê uma resposta na forma de corte de gastos, sempre nessas circunstâncias também, volta para se proteger, para se defender, e transferindo a culpa, portanto, a culpa é minha, ou em grande parte minha, eu coloco em quem eu quiser, para o presidente do Banco Central. Essa estratégia. Me parece apenas que o mandato de Roberto Campos Neto acabando no final do ano e a vir, portanto, um novo presidente do Banco Central, indicado por ele, Lula, também com esse movimento bota uma carga muito grande sobre o próximo presidente do Banco Central, vai estreitando as margens de atuação do próximo presidente do Banco Central, que Lula já disse, ou pelo menos pretende que seja, o Banco Central mesmo na sua lógica de autonomia, né, de uma independência, dessa lógica de Constituição autônoma, limita um pouco os poderes do presidente sobre aquele que ele indica. Mas o discurso de Lula limitando o Galípolo que vier, né, mesmo que não seja o Gabriel Galípolo, limitando o espaço para a existência individual como técnico desse sujeito. Então, como é que vai ser o futuro? Se o próximo presidente do Banco Central não se comportar, não apenas na participação em eventos, mas não se comportar no seu fazer, nas funções do seu cargo, como quer o presidente, se ele não for o que o presidente quer como presidente do Banco Central, ele vai ser um novo Roberto Campos Neto para Lula? Lula continuará sustentando esse ataque? Me parece que da forma como Lula prepara esse futuro, é isso que nós teremos. Portanto, instabilidade se o sujeito não fizer o que ele quer, se não se adequar a essa nova filosofia. Então, olha o futuro, isso faz preço. Ou o próximo presidente do Banco Central será um ministro de Lula, ou será um ministro de Bolsonaro, será um Roberto Campos Neto. Alguém a ser atacado. Em qualquer cenário é ruim para o Banco Central.